Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você. Boa noite a todos. Para nós é uma grande satisfação estar começando mais um ano, nossa primeira edição do webinar em 2021. Quem fala é Rafael Agdo, eu sou o gestor comercial dos treinamentos da Faculdade Reagro, os treinamentos com foco em pecuária, e vou conduzir hoje aqui a moderação do nosso evento do Caio Toledo, tá bom? Sejam muito bem-vindos, são mais de 800 inscritos nesse webinar, então promessa de casa cheia, e eu não tenho dúvida que o momento é extremamente oportuno para a gente discutir as perspectivas do mercado da carne aí para o 2021, né? Mas antes de iniciarmos, eu já vou passar a palavra para o Caio. Eu queria agradecer as empresas do Grupo Reagro que participam ativamente da mobilização, da divulgação desses eventos, que são os nossos webinars, eventos gratuitos, com o objetivo de levar realmente conhecimento de altíssimo nível para todo o mercado, seja ele do gado de corte, gado de leite, do café ou da produção de grãos. E esses eventos, além das empresas do Grupo Reagro, só são possíveis devido aos nossos parceiros. E hoje nós temos aí 4 grandes parceiros que já vêm nos últimos meses nos apoiando, fomentando essas ações do webinar. A Nova Futura e a AMAN Investimentos. A AMAN é uma credenciada da Nova Futura, né? Trabalha com uma série de serviços especializados em investimento. Então, quem quiser operacionalizar e saber mais sobre câmbio, renda fixa, fundo de investimento, mercado futuro, e eu acho que muito oportuno para o dia de hoje, para quem quiser saber mais e operacionalizar as ações de hedge, né, soluções aí para proteção do preço da sua commodity, da venda do seu boi ou da venda do seu grão, a Nova Futura e a AMAN podem te ajudar, ok? A Provita Supplements é uma empresa focada em nutrição, empresa europeia, uma das líderes do mercado europeu, que está chegando no Brasil com uma série de soluções na área de probióticos, minerais, ingredientes funcionais e inoculantes para alimentos conservados. Então, quem está fazendo aí sua silagem, pré-secado, grão úmido, a Provita e o produto chama Bom Silage, tem aí algumas soluções de inoculantes. E por último, a Biogênese Bagó, é uma empresa argentina, mas hoje é líder do mercado da América Latina na área de saúde animal, com um portfólio aí com mais de 70 produtos, trazendo também soluções efetivas, não só para gado de corte, mas também para o gado de leite. O grande foco da Biogênese são grandes animais. Então, esses são os nossos parceiros, e é uma satisfação hoje estar trazendo aqui o Caio Toledo. Eu particularmente sou suspeito, estou participando de uma das turmas do curso de gestão na pecuária de corte online do Reagro, acabei de assistir o bloco de estratégias de comercialização de carne com o Caio, e realmente a clareza, a simplicidade, vocês vão ver hoje no evento, que ele consegue trazer algumas possibilidades, né, principalmente na parte de comercialização, travas, heads, realmente pode nos ajudar muito. Então, para nós é uma grande satisfação, Caio, contar com você no nosso primeiro webinar do ano. Um excelente evento a todos. Para quem está conosco a primeira vez, nós vamos ter aí, aproximadamente 1 hora de apresentação do Caio, e depois nós vamos abrir o espaço para perguntas e respostas. Então, quem tiver algum questionamento relacionado ao tema, por gentileza, fiquem à vontade e façam perguntas nessa caixa QIA, que está ou na base do computador ou do celular. Então, onde estão esses 2 balõezinhos, ali serão feitas as perguntas e direcionadas para o Caio, para o nosso momento final do webinar, tá ok? Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Caio, obrigado pelo aceite, é com você. Vamos lá, muito boa noite, Rafael, boa noite a todos. Um prazer estar com vocês nesta noite de segunda-feira. Bom, me apresentando, meu nome é Caio Toledo. Hoje eu sou responsável pela área de pecuária da consultoria norte-americana chamada StoneX. Eu faço parte de um time aqui no Brasil, já há 15 anos no Brasil,
e fico na frente do time de pecuária, justamente fazendo operações de proteção para grandes confinamentos ou grandes indústrias no Brasil. Hoje nós cuidamos mais ou menos em torno de 700 mil animais confinados, operando via mercado financeiro, toda a questão de comercialização de boi gordo, compra de reposição, compra de milho, compra de farelo de soja e até mesmo, em alguns momentos, venda de soja. Nosso trabalho aqui, basicamente, é via mercado financeiro, mas, obviamente, como todo bom hedger, né, que é a nossa profissão aqui dentro, nós precisamos estar sempre atualizados sobre o cenário, né, sobre o que está acontecendo no mercado, justamente para tomar a melhor decisão frente ao que pode acontecer no mercado em um ano, até mesmo em 2 anos. Sempre falo que eu sou um otimista, mas sempre conservador. Por mais otimista que eu seja no cenário, sempre prezo pelo conservadorismo, uma vez que eu acho que a gente sempre tem que estar pronto para o pior. Então, hoje eu trouxe para vocês uma apresentação falando um pouquinho da perspectiva da pecuária agora para o ano de 2021. E depois fico aberto também ao nosso bate-papo para a gente conversar um pouquinho. Aí, o que vocês tiverem de dúvidas, por favor, estou à disposição de vocês. Todos estão vendo minha tela aqui embaixo? Só me confirmem, por favor, para eu dar seguimento. Ok, Caio. Beleza, combinado. Então, deixa eu ver se foi aqui na minha tela. Beleza, foi. Então, pessoal, eu separei para vocês a apresentação de hoje. Ela está bem extensa. Alguns momentos eu vou falar brevemente sobre o conteúdo. Mas, basicamente, eu coloquei 3 pontos para nós discutirmos nessa noite. O primeiro é falar um pouquinho sobre o momento atual da arroba. E eu dividi em 2 pontos a perspectiva de safra, que eu coloquei o mercado até maio, junho. Eu utilizei o termo safra, tá bom? E também de maio, junho até o fim do ano, eu coloquei como entre safra. Então, eu coloquei perspectivas até junho, depois perspectivas entre junho e dezembro. Então, eu coloquei em 3 pontos, justamente para a gente bater um papo, porque hoje nós estamos observando aqui dentro 2 possíveis cenários, um até maio e junho e outro depois de junho até dezembro. Então, eu separei os tópicos justamente para a gente conversar um pouquinho sobre cada. Bom, começando, vamos falar um pouquinho sobre o momento atual, falar um pouquinho do porquê que a arroba disparou em janeiro. Nós vimos que a arroba entre 18 de dezembro de 2020 até o dia 4/2, nós tivemos uma valorização da arroba de 17,5%. Basicamente, uma arroba que estava no valor de R$ 255, num breve espaço de tempo, acabou ganhando muito fôlego e foi para o patamar de R$ 300, que era o patamar que nós já tínhamos visto a arroba trabalhando, porém, depois de uma queda, nós vimos essa alta exponencial num breve período do tempo. Então, basicamente, nesse momento, nós vamos tentar explicar o que aconteceu no mercado para nós termos uma valorização tão forte, tão alta, num espaço de tempo extremamente curto. E para falar um pouquinho dessa valorização tão alta num breve espaço de tempo, eu coloquei como sendo 3 os tópicos, basicamente, que influenciaram nessa alta da arroba nesse momento, entre 18 de dezembro e o dia 4 de fevereiro de 2021. O primeiro que eu acho, na minha visão, é o ponto principal, então até o troféu está ali do lado, é o baixo volume de oferta de animais terminados para abate. Nós vamos discutir por que nós estamos trabalhando com baixo volume de oferta de animais terminados para abate. Fora isso, nós temos outros 2 pontos que ajudaram essa valorização da arroba de 18 de dezembro até hoje. O primeiro ponto é a questão da melhora do preço dos cortes traseiros frente a outubro e novembro. E o segundo ponto, falando do lado da demanda, obviamente, é a desvalorização cambial e a margem das exportações. Então, são esses 3 pontos, basicamente, que auxiliaram e que ajudaram na valorização da arroba de 17,5% desde o dia 18 de dezembro. Bom, vamos primeiro falar sobre o primeiro tópico. Vamos falar sobre a questão do baixo volume de oferta, que eu, na minha visão, coloco devido basicamente a alguns fatores, esse baixo volume de oferta nesse começo de 2021.
O primeiro ponto que eu acho que não é segredo para ninguém, nós estamos num período cíclico, que é um período do ciclo, né, da pecuária, onde há um baixo volume de fêmeas para o abate. Ou seja, hoje, dada a margem da cria dos últimos tempos, muitos pecuaristas estão incentivando, estão investindo na cria, de tal modo que o número de fêmeas para o abate está muito menor do que anos passados. Isso, de alguma maneira, tem impactado bastante a oferta de gado disponível para abate nesse começo de 2021. É algo cíclico, que vocês podem perceber nesse gráfico que eu coloco aqui em cima, que é algo cíclico, mas desde 2004 nós temos observado que o mercado ali, o abate de fêmeas, ele acaba subindo, caindo, e nós estamos agora num processo de retenção de fêmeas. Isso acaba impactando muito na oferta de gado disponível para abate. O primeiro trimestre sempre é um trimestre muito fundamental para ser observado na questão de retenção de fêmeas, e 2021 não começou diferente do que a gente esperava. O segundo ponto, que também tem corroborado para uma oferta muito enxuta nesse janeiro e fevereiro de 2021, é o baixo volume de animais a pasto. No ano de 2020, nós tivemos um atraso climático, tá? Então, aqui embaixo até coloco para vocês como que funcionou as chuvas, e vocês percebam que onde foi vermelho quer dizer que nós tivemos um déficit hídrico. Nós tivemos um 2020 extremamente seco. Isso acabou sendo extremamente prejudicial, porque acabou atrasando muito a saída de animais a pasto. Eu trago para vocês aqui no gráfico do lado, que se a gente for comparar o ano de 2020, que é o azul claro, com a média histórica, que é o marrom, nós tivemos o mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, muito abaixo das médias históricas, o que acabou sendo, de uma maneira geral, muito ruim para o pasto, e isso acabou sendo observado que os animais estavam ainda muito leves e não conseguiam ganhar peso de modo de estar pronto para o abate. Então, de maneira geral, nós tivemos o baixo volume de fêmeas e o baixo volume de animais a pasto, que acabou corroborando para um cenário de oferta extremamente curta nesse ano de 2021. Falando mais um pouquinho de clima, porque clima é uma variável muito importante e vai impactar muito no segundo semestre, e a gente já tem notado isso há muito tempo, tá? Mas eu vou falar disso mais na frente. Se a gente pegar, e esse aqui é um raio-x muito legal que eu trago para vocês. Esses dois gráficos mostram para nós qual que foi a precipitação média do mês versus a média de 20 anos. E eu trago para vocês aqui, de agosto até dezembro, como que foi a comparação entre a precipitação do mês e a média dos 20 anos. Então, se a gente olhar esse primeiro gráfico que eu estou colocando, notem que o mês de outubro foi muito mais seco se comparado com a média histórica, tanto no Brasil, e eu peguei o estado do Goiás, propriamente dizendo, para mostrar que foi só um retrato, como o ano de 2020 foi extremamente seco. Então, aqui nós temos um retrato de outubro, passo para vocês um retrato de novembro, passo para vocês um retrato de dezembro, e, por último, eu coloquei também um retrato de janeiro, que nos mostra como nós estamos num ano num ano extremamente seco. Isso acabou sendo muito prejudicial para nós, porque nós tínhamos um pasto extremamente degradado que não conseguia ganhar corpo, uma vez que o clima não estava ajudando. E, por último, eu coloquei aqui embaixo algo que a gente tem notado muito. Como a gente fica à frente na questão de comercialização e de rede de vários confinamentos que possuem sistema de parceria Boitel, a gente também viu que essa questão da qualidade das pastagens, das doenças que as pastagens tiveram no fim do ano, um movimento que alguns pecuaristas acabaram tirando o animal do pasto e jogando esse animal para o Boitel. Ou seja, um animal que era para estar pronto ali em janeiro, acabou indo já pesado para um Boitel, para sair mais pesado ainda, agora fevereiro, março, mais ou menos entre fevereiro e março. Um animal que deve sair mais ou menos agora fevereiro e março, entre 22 e 23 arrobas.
Então, nós tivemos alguns fatores que mostram como a oferta tem sido muito curta. E vocês que são pecuaristas sabem e conversem e observem o mercado, que hoje nós estamos com uma situação extremamente complicada. Os frigoríficos não estão conseguindo comprar animal justamente porque não tem gado disponível, tá? Eu nem coloquei a questão de animais confinados, porque o número de animais confinados no primeiro semestre acaba sendo muito baixo. Então, eu já excluí eles da brincadeira, porque acho que eles acabam não tendo muito impacto nesse momento. Acho que o maior impacto acaba sendo animais a pasto, por questões climáticas e também na questão retenção de fêmeas. Então, notem, a oferta não tem sido boa e não deve continuar boa para os próximos. Acho que até os próximos 10 dias não deve ser muito boa, mas já até começa a observar que ela parou de piorar. Isso acaba sendo positivo. Bom, fora essa questão do baixo volume de oferta, nós temos outros dois componentes que nós vamos falar agora, que vem do outro lado da moeda, que é o lado da demanda. Primeiro, eu vou falar com vocês sobre a melhora do preço dos cortes traseiros frente a outubro e novembro, e depois eu vou falar sobre a desvalorização cambial e a margem nas exportações, que também deram suporte para essa arroba valorizada nesse intervalo de final de 2020 e o início de 2021. Bom, vamos olhar aqui o comportamento da carne aqui no Brasil. A gente observa que de 18 de dezembro para frente, esse movimento que eu coloco aqui para vocês do ano passado, a gente observou que o traseiro, principalmente, teve uma forte valorização ali próximo do Natal. Isso surpreendeu bastante todos, porque ele foi num caminho que o dianteiro acabou não tomando o mesmo corpo. Ou seja, o traseiro, que são os cortes de valor agregado, tomou muito corpo ali no final do ano para o consumo das festividades que acabaram sendo muito feitas nas próprias residências. Nós não tivemos muitas festas, muitas pessoas viajando, por mais que a gente tenha visto alguma coisa na imprensa, mas nós tivemos as pessoas fazendo mais churrasco, fazendo mais coisas em casa. Isso acabou valorizando muito os cortes, principalmente traseiros. E nós começamos 2021 também com uma valorização nos cortes, porém uma valorização que está estável. Então, nós estamos trabalhando com uma carne em 2021 positiva, com preço elevado, porém trabalhando na estabilidade versus o movimento que nós vimos de 18 de dezembro até o fim do ano. Então, se a gente pegar o boi casado, que é o gráfico aqui de baixo, que é a junção do preço do traseiro, do dianteiro e ponta de agulha, nós estamos observando uma valorização em dezembro e janeiro que nós não observamos, por exemplo, no período entre outubro e novembro, que nós vamos falar daqui a pouco, que foi um período que a gente esperava ter uma queda, teve a queda, só que a gente esperava que esse movimento fosse ocorrer mais uma vez entre dezembro e janeiro e não ocorreu, tá? E por que a carne subiu tanto nesse período agora de fim de ano? E por que também eu trouxe para vocês, por que a carne subiu tanto no ano de 2020 e também nesse início de 2021 versus alguns produtos que nós vimos trabalhar em extrema queda numa economia brasileira que atravessou um período muito ruim no ano de 2020 com uma queda de 4,5% no PIB anual, com desemprego chegando a 14%. E a resposta disso tudo vem através de um auxílio que nós tivemos agora em 2020, que foi o Corona Voucher. O Corona Voucher foi uma medida tomada pelo governo, não quero entrar em âmbitos políticos, mas foi uma medida da qual nós tivemos a injeção de dinheiro na economia na casa de 52%. Nós passamos de uma economia que tinha na base monetária brasileira de 400 bilhões de reais para uma economia basicamente chegando muito próximo a 630 bilhões de reais. O aumento de 52% de dinheiro circulando na economia brasileira. Ou seja, nós injetamos recursos na economia. E isso, por si só, acabou ajudando na valorização de tudo. Para quem é economista, para quem segue essa linha econômica, ou que já escutou, há muita discussão da qual dinheiro injetado na economia você acaba gerando a inflação, que é a alta dos produtos. Isso acabou acontecendo de fato. Nós tivemos a injeção de recursos na economia e isso acabou impactando o preço de tudo, principalmente das proteínas. Nós tivemos arroz surfando na mesma onda, a carne de frango surfando na mesma onda, e nós percebemos que o auxílio emergencial
foi muito interessante, porque ele acabou diminuindo a desigualdade social no Brasil, porém ele acabou achatando, ou seja, ele tirou os miseráveis da miséria, mas ele trouxe a classe C e a classe D para a classe... perdão, tirou a classe C e colocou na classe D. Ou seja, você teve um achatamento de fato, onde você acabou dando recursos para aqueles que não tinham recursos nenhum, isso acabou aliviando um pouquinho a desigualdade no Brasil, mas de fato o auxílio emergencial foi muito essencial para o momento brasileiro passado no ano passado, e isso acabou tendo impacto, sim, no preço da carne bovina. Mas tirando um pouquinho da ótica de montante de dinheiro disponível na economia, eu trago para vocês um outro gráfico, porque eu sou economista de formação e a gente acaba sempre dizendo o seguinte: o montante de dinheiro na economia, você acaba tirando um retrato da liquidez. O melhor retrato para entender a economia é o retrato da renda domiciliar e também o retrato da massa de rendimentos. O que é o retrato da massa de rendimentos? É o retrato de quanto de dinheiro tem circulação na economia somado os salários das pessoas do Brasil. E a gente pode notar que o auxílio emergencial ele acabou sendo muito fundamental para nós e acabou ajudando. O que aconteceu? Notem que a massa de rendimentos, depois mais ou menos ali no final do início do ano, ali mais ou menos fevereiro, março, nós tivemos uma queda muito forte da massa de rendimentos. O que aconteceu? As pessoas pararam de trabalhar, as pessoas perderam o seu trabalho, e elas tiveram, vamos pegar aqui e colocar só na ótica de 2020, nós vimos que a massa salarial brasileira estava em queda muito forte. Nós saímos de patamares extremamente positivos, já observados pela série histórica, e passamos basicamente para um patamar de massa salarial muito ali pareado com final de 2016, que acabou sendo um período que nós atravessamos uma crise econômica aqui no Brasil. Por outro lado, a massa salarial acabou caindo e você teve o rendimento domiciliar subindo, ou seja, o dinheiro em circulação na economia pela massa salarial caiu, mas a renda das pessoas acabaram subindo muito em função da injeção de recursos através do auxílio emergencial. Ou seja, essa valorização que nós tivemos da carne, que nós estamos observando ainda, é um impacto, ainda é um efeito do auxílio emergencial. A gente esperava que em janeiro isso já tivesse cortado, mas não cortou ainda. Então, muita atenção, e até vou colocar nas perspectivas, porque nós podemos ter no futuro uma inversão disso aqui, e isso pode sim impactar no preço de carne. Porém, por enquanto, nós estamos vendo ainda um efeito do auxílio emergencial que tem corroborado com o aumento da renda das pessoas, e isso tem repassado para o consumo de carne bovina, que não é alto, porém as pessoas estão pagando mais caro por essa carne. Então, falamos da oferta, falamos da demanda interna, principalmente da questão da carne bovina, e por último, eu trago para vocês a questão da desvalorização cambial, que, no meu entender, foi algo extremamente positivo para a carne bovina, porque nós tivemos um janeiro com uma redução muito forte nas exportações, uma queda de 22% no faturamento se comparado com janeiro de 2020, porém, como nós estamos com um câmbio extremamente desvalorizado, a comparação em faturamento em dólares para faturamento em reais, notem que em dólares nós tivemos uma queda de 22%, porém em reais nós tivemos um aumento de 1,2%. Ou seja, quem segura hoje o rojão nosso são as exportações, principalmente devido à questão de desvalorização cambial. Se não fosse ela, muito provavelmente nós estaríamos num momento muito crítico aqui no Brasil. Nós estamos falando que nós tivemos de 18 de dezembro até 5/2 um aumento de 6% no câmbio, o que, de certa maneira, acaba ajudando, acaba auxiliando na sustentação da arroba em dólares. Esse gráfico é muito interessante. Esse gráfico a gente consegue ver quanto está a arroba brasileira em dólares. Notem que hoje nós estamos falando de uma arroba brasileira em dólares na faixa entre 55 e 56 dólares, um valor extremamente alto. E se você comparar com momentos históricos aqui no Brasil, nós estamos falando de picos ali no ano de 2015 e do ano de 2008, só superou esses patamares lá em 2011, 2012, mas foi um breve período de tempo. Nós tivemos já o recuo. Então, o Brasil hoje trabalha com uma arroba extremamente valorizada em reais, porque nós temos um câmbio extremamente desvalorizado. E isso acaba ajudando muito a gente aqui no Brasil. Então, para comparar alguns momentos, acho que todos aqui devem ter sentido a queda da arroba lá em novembro
para dezembro, então eu fiz um comparativo entre novembro e 18 de dezembro e, por outro lado, 18 de dezembro até agora, o final de janeiro. E olhem que engraçado o que aconteceu. Nos dois nós tínhamos a oferta baixa. De novembro até 18 de dezembro, nós vimos uma queda de 10% da carne, algo que a gente até esperava, porque nós falamos, bom, agora que caiu o auxílio inicial, nós temos uma redução da massa salarial, nós temos uma queda da renda domiciliar, então, ok, essa queda já era prevista. O câmbio, nós também acreditávamos que ia cair, uma vez que o coronavírus já estava, parecia que estava já um pouco solucionada essa questão do coronavírus, e nós tivemos nesse momento, entre novembro e 18 de dezembro, uma queda de 11,2% na arroba. Porém, tudo que aconteceu em outubro, novembro até 18 de dezembro, acabou acontecendo de 18 de dezembro até 5 de fevereiro. Nós vimos a carne valorizando 12% nesse período, o câmbio desvalorizando 6%, né? Então o câmbio saiu de 5,09 para 5,39, e a arroba acabou indo novamente de 255, que foi o número lá de 18 de dezembro, indo para os R$300, que é o preço que hoje a gente observa. Então, de maneira geral, nós tivemos um castelinho de cartas, do qual a falta de oferta de animais, o câmbio desvalorizado e a carne bovina estável acabaram ajudando e aí favorecendo ao preço da arroba. Porém, e aqui fica um grande porém para a gente entrar no nosso próximo tópico, nós estamos com uma falta de oferta de animais, com câmbio desvalorizado e com uma carne bovina estável, porém, a margem dos frigoríficos está extremamente negativa. Estamos vendo os frigoríficos trabalhando com uma margem muito próxima ali a 2016. Os frigoríficos não estão conseguindo ganhar dinheiro. E por que não conseguem ganhar dinheiro? Porque hoje você tem uma oferta extremamente enxuta, então quem quer comprar gado precisa comprar caro, e você não consegue, os frigoríficos hoje não conseguem repassar o preço do boi para carne, ou seja, porque as pessoas não pagam mais pela carne, como a gente viu ali, a carne bovina está estabilizada, você não consegue repassar o preço do boi para carne, então eles estão trabalhando hoje no negativo. E vale a pena hoje rodar no negativo? Vale por quê? Porque o câmbio acaba ajudando, porque as exportações acabam cobrindo isso daqui, os frigoríficos conseguem rodar. Aqueles que exportam principalmente para a China. Então, muita atenção nisso, porque esse gráfico da margem indústria vai muito de encontro de um gráfico do IMEA, que está disponível para todos através do IMEA, que hoje nós estamos com uma utilização da capacidade de frigorífico abaixo de 50%. Hoje, os frigoríficos apenas abatem 50% do que eles poderiam abater. Notem, e vamos olhar agora com carinho, os 3 momentos que eu coloquei antes, quando o Brasil, aqui especificamente o Mato Grosso, abateu menos do que está abatendo agora. Eu peguei 3 momentos: março de 2020, maio de 2018 e março de 2017. Esses 3 momentos foram momentos que nós tivemos na pecuária brasileira, momentos de dificuldade por algo que aconteceu. Março de 2020, início da pandemia. Maio de 2018, nós tivemos a delação do JBS. Março e abril de 2017, nós tivemos a carne fraca. Ou seja, nos 3 momentos anteriores de agora, onde nós abatemos poucos, foram momentos muito rápidos na pecuária que não eram nada estrutural. Qual que é o meu grande medo que nós vamos começar a falar de perspectiva? Me parece que a queda de abate hoje é algo muito estrutural e não algo momentâneo. E esse é meu maior medo. Nós estamos falando que provavelmente o que está acontecendo hoje não seja algo momentâneo. Talvez essa redução do abate, essa utilização da capacidade frigorífica abaixo de 50%, não seja algo momentâneo. Pode ser que isso seja algo estrutural, onde os frigoríficos tenham que rever como estão os seus frigoríficos, onde ter, onde não ter, onde vale a pena ter, porque onde vai ter boi, onde não vai ter boi. Então, pode ser que agora estejamos entrando em algo muito mais estrutural, e isso me preocupa, principalmente para o ano de 2021 e 2022. Certo? Então, eu vou passar agora para falar um pouquinho sobre as perspectivas, e eu queria acabar falando um pouquinho do momento atual sobre o risco, olhando a capacidade frigorífica aqui de dezembro de 2020. Bom, falando sobre as perspectivas para 2021, eu separei 2 momentos para vocês. Eu peguei em safra, vamos falar até junho, depois vamos falar de entre safra
de junho a dezembro. Então, vamos começar ali com falar um pouquinho sobre safra, que seria o momento de agora até ali maio, junho para frente, do qual eu tenho observado que o mercado pode dar uma mudada. E eu elenco isso 3 fatores predominantes para essa mudança de mercado. Primeiro, que eu vou mostrar para vocês, eu estou colocando, é uma perspectiva que hoje a gente trabalha aqui internamente, é uma melhora na oferta de animais terminados para o abate nesse período de safra, uma estabilidade ou desvalorização dos cortes bovinos, que é uma demanda interna regredindo muito pelo efeito renda, e uma valorização cambial dos impactos dos chineses na nossa arroba. Então, vamos olhar esses 3 tópicos para nós falarmos um pouquinho das perspectivas para a arroba nesse período de safra de hoje até ali maio, junho. Bom, vamos primeiro falar do nosso primeiro fator, vamos falar um pouquinho sobre oferta, da qual eu trago para vocês a possibilidade que nós estamos vendo de uma melhora dos índices pluviométricos daqui para frente. A gente observa que 2021, se a gente for pegar ali fevereiro e março, principalmente, nós vamos ter uma melhora, né, das questões pluviométricas que seriam muito interessantes já no janeiro, que as coisas ajudaram. Ou seja, nós teremos animais a pasto tendo pasto. Então, nós vamos ter uma oferta de gado para entrar. Mas algo que nós temos que notar, e isso daqui, para quem compra milho safra e já está pensando nos custos do confinamento de 2021, notem que abril e maio vai ser extremamente seco. Então, vou trazer para vocês aqui. Notem abril e maio, 2021, como está sendo o volume esperado, obviamente, são projeções, como foi 2020 e como está a média histórica. Muita atenção, estamos, para quem vê milho safrinha, a janela pode ser comprometida, pode ser que não chova no momento de enchimento de grãos do safrinha, muita atenção. Mas não estou falando de milho, vamos falar de boi. Nós podemos ter uma entrada de animais e ainda muito rápida ali em março, abril e maio. Então, muita atenção, pode ser que a saída de animal do pasto não seja gradual e isso acabe tumultuando o mercado. Então, eu trouxe para vocês aqui falando de clima, como são as chuvas previstas e a anomalia de chuvas para o mês de março, para o mês de abril e para o mês de maio. Então, vou voltar aqui para vocês verem novamente. Abril, a gente pode observar, quanto é mais verdinha, mais chuva, quanto mais vermelhinho, mais seco. E o de anomalia, quanto mais verdinha, mais chuva, quanto mais amarelinho e vermelho, marrom, quer dizer que é mais seco. Então, notem que nós vamos ter um mês de março um pouco seco, abril dando uma chovida, e aí maio ali, basicamente, nós ficando meio que no 0 a 0, principalmente aqui, estado do Mato Grosso, hein? Muita atenção nesse Mato Grosso aqui, que esse Mato Grosso ainda pode dar algum problema. Então, temos essa questão de saída de animais que eu acho que deve acontecendo, tá? De maneira gradual e até dar uma aliviada nesse momento de falta de oferta de gado, mas minha maior preocupação nem fica muito para oferta. Eu tenho trabalhado com uma melhora da oferta, até porque fica difícil ficar pior, mas o meu grande medo, meu grande calo hoje é a questão de problemas internos sobre a economia e também a questão da valorização cambial, falando dos impactos chineses. Então, vamos primeiro falar sobre a estabilidade econômica, estabilidade e desvalorização da carne bovina, falando e comentando sobre a economia brasileira, e depois passaremos falando um pouquinho sobre a questão chinesa e valorização cambial. E para falar sobre a questão que eu estou vendo hoje e que eu estou projetando para uma possível desvalorização dos cortes bovinos, eu trago para vocês alguns números sobre a economia brasileira que me levam a crer que as coisas podem mudar muito de cara. E o primeiro dado que eu trago para vocês é o índice de atividade econômica do Bacen, que a gente consegue tirar um raio-x de como está a economia brasileira. Para quem conhece, o nome do índice chama IBC-BR. E a gente pode ver ali que nós estamos com a economia brasileira nesse começo de 2020 com níveis mais baixos do que 2019. Ou seja, a economia brasileira passou ali pelo momento muito ruim, que foi essa queda da economia do início da quarentena até meados de março, e depois foi dando uma recuperação, que é a famosa recuperação em V. Embaixo eu trago para vocês a mediana do Boletim Focus. Para quem não sabe, toda segunda-feira
o Bacen divulga uma pesquisa realizada por ele entre todos os agentes do mercado, perguntando qual que é a perspectiva de vocês sobre a inflação, sobre economia, sobre taxa de câmbio. Em 2021, eu peguei todas as pesquisas e trouxe para vocês. Desde 6 de novembro de 2020, o Brasil tem trabalhado aí com uma perspectiva de crescimento em 2021 na casa de 3,5%. Mas notem que a força que estava ganhando, se a gente pegar ali do final do ano até agora, já começou a dar uma encrencada. A pesquisa, essa última dessa segunda-feira, já veio com um número pior do que da semana passada. Ou seja, os agentes já estão ficando meio preocupados com a economia doméstica no ano 2021 e estão revisando os seus números em função de vários fatores que nós vamos falar. Mas coloquem na cabeça de vocês que nós não começamos, infelizmente, a economia em 2021 com o pé direito. Nós começamos ainda ali meio com solavancos, tá? Outro dado que eu trago para vocês, não sei se vocês conhecem, que é o PMI, que a gente consegue medir basicamente como que está o fogo da economia aqui no Brasil. O PMI, existem dois PMIs, que é o de serviço e industrial. Esse é o PMI consolidado. Quando é acima de 50, quer dizer que a economia está andando, e quando está abaixo de 50, é que a economia não está andando. Notem que nós tivemos ali no período de agosto até dezembro o PMI positivo, e agora em janeiro já estamos trabalhando com PMI negativo, que é a mesma coisa que foi observada ali no período de julho, de junho, de agosto. Então, aquele período ali crítico do ano passado, nós estamos falando de janeiro com PMI negativo. Ou seja, as projeções não estão mostrando uma economia acelerando, e sim uma economia piorando nesse começo de 2021. Mas índices econômicos, esse daqui é muito importante, que é o índice de confiança do consumidor, pesquisado pela IGB, que mostra pela 4ª semana consecutiva uma queda da confiança do consumidor aqui no Brasil, que estão observando o que está acontecendo, principalmente com relação à inflação, falando, olha, o preço de tudo está subindo, eu não sei se eu vou conseguir manter meu emprego, eu não tenho mais auxílio emergencial, então está aquela visão um pouquinho mais pessimista, e nós temos uma taxa de desocupação no Brasil na casa de ali, se não falha a memória, o número ali é 14,1%, um pouquinho abaixo da pesquisa do PNAD. O PNAD, se não me falha a memória, sai agora dia 18, mas nós tivemos números de desemprego ainda extremamente elevados. Ou seja, nós estamos com uma economia ainda parada, estamos com o consumidor sem confiança, estamos com o desemprego extremamente alta e estamos com a renda da população em queda depois que nós tivemos o fim do auxílio emergencial. A gente pode ver que o rendimento domiciliar médio teve uma queda na pesquisa do último PNAD, a média móvel de 12 meses da massa de rendimentos também está tendo em queda, porém, um ponto positivo que o pior parece que na massa de rendimentos, que parece que já passou. A gente nota que pelo PNAD, que é o último realizado, que foi em novembro, nós estamos vendo uma certa recuperação da massa de rendimentos, obviamente ainda muito atrás, mas muito atrás do janeiro de 2020, mas as coisas parecem que estão melhorando. Ou seja, ainda estamos tendo uma economia não das melhores e estamos observando uma massa de rendimentos cada vez menor, e também nós estamos vendo que a massa salarial, a renda domiciliar está caindo e a massa salarial não está conseguindo reagir num cenário de vacinação, da qual nós ainda estamos um pouquinho empacados. Esses são números do dia 7/2, tá bom? Foi o dia que eu preparei para vocês isso, de algo ali em torno de 40% das doses recebidas pelos estados aplicadas, ou seja, 1,69% da população brasileira está nesse momento vacinada. Ou seja, nós estamos ainda com a atividade econômica parada, com desemprego alto e com a vacinação ainda não tomando corpo como nós gostaríamos. Vocês devem estar vendo pelas notícias, sempre falam, as vacinas estão indo no caminho num ritmo muito mais lento do que esperaram, que daqui 4 anos só nós vamos conseguir vacinar todo mundo aqui no Brasil. Então, o ritmo da vacinação acaba impactando nas expectativas dos agentes sobre a economia, e isso acaba sendo muito prejudicial para nós,
que nós estamos atravessando um cenário de economia para trás, de vacinação não tomando o corpo, com uma inflação extremamente alta. E eu trago para vocês aqui nosso próximo tópico que nós vamos falar, que é o preço da proteína bovina e suas concorrentes. Notem que eu peguei aqui 4 cortes bovinos, nós tivemos uma valorização desses 4 cortes bovinos, principalmente daqueles cortes que são retirados da parte dianteira do boi, que são aqueles cortes de menor valor agregado, que, querendo ou não, acaba sendo mais consumido pela população de baixa renda no momento onde esses possuíam alguma renda. Então, nós estamos falando que nós estamos começando 2021 com uma carne extremamente cara, todos os cortes estão caros, mas é uma valorização que nós temos dos cortes, tanto no atacado quanto no varejo. Então, notem que nós estamos hoje com a população pagando mais caro pela carne e também os frigoríficos vendendo a sua carne mais cara. Porque os frigoríficos estavam conseguindo repassar o preço da carne no atacado para o supermercado conseguia passar para a população e a população comprava. Porém, qual que é a grande preocupação minha aqui? Com a economia, do jeito que nós estamos observando, talvez isso aqui não consiga sustentar. E por que talvez não se sustente? Porque se a gente pegar e ver qual que é a proporção do custo da carne bovina na cesta básica, hoje, basicamente, 57% é da carne bovina. Outro ponto, se a gente for pegar a distância entre a carne no varejo e no casado, ou seja, a distância entre o preço pago pela população e o preço passado para o supermercado pelo frigorífico, está muito curto, ou seja, a margem do supermercado está curta. Se a margem dele está curta, quer dizer o seguinte, o supermercado não está conseguindo repassar o preço da carne que ele compra do frigorífico para a população. Muito provavelmente nós estamos num período onde existe um basta por parte da população, que isso já acaba surtindo algum efeito nos supermercados e em algum momento deve rebater isso sobre os frigoríficos que estão a todo momento tentando ali ver a sua capacidade produtiva, abater menos, para ter menos produto, para tentar sustentar o preço, uma vez que a população está deixando de consumir a carne bovina brasileira no momento de economia ainda deteriorada. Tá ok? Fora isso, outra coisa que chama muito a nossa atenção é que nós estamos começando o ano com as proteínas concorrentes indo num caminho muito diferente do que a carne bovina. A carne de frango está uma ligeira queda ali no atacado, a carne suína está literalmente despencando e a carne bovina continua extremamente firme. Então, vamos começar a observar. Bom, nós estamos vendo uma economia deteriorada até o momento. Nós estamos observando que a carne bovina está tendo muito impacto na questão da cesta básica, que o supermercado está cada vez sendo mais exprimido, a carne de frango caindo, a carne suína também caindo, como a carne bovina está conseguindo sustentar o seu preço nesse momento, no momento onde a relação de troca com as suas concorrentes está ali em momentos ruins, que dão mais espaço para a alta do frango e do suíno do que para a alta da carne bovina. Ou seja, nós podemos ver num curto espaço de tempo a carne bovina recuando para tentar ajustar a relação de troca entre a carne suína, a carne bovina, carne de frango e a carne bovina. Ou seja, o momento pode ser que não seja tão bom para a carne bovina, seja pela questão econômica, seja também pelo preço das suas concorrentes. Tá certo? E por último, vamos falar também que nós estamos esperando agora do momento de safra, que é a questão da valorização cambial. Por que a gente acredita hoje numa valorização cambial até ali meados de junho? Primeiro que a gente acha que a vacina vai tomando corpo ao longo dos tempos, e isso vai acabar ajudando a tirar um pouquinho da pressão, e essa pressão é muito mais rápida no câmbio do que na economia, vai tirar um pouquinho do risco Brasil, que é o CDS. Nós vamos ver o CDS começando a dar uma amenizada, isso vai acabar tendo um impacto no câmbio. Fora isso, tem uma questão também sobre o endividamento público e a inflação. Para quem acompanha os noticiários econômicos, muito provavelmente o Banco Central já até colocou, na próxima reunião do Copom, deve ter algum aumento de juros. Por que pode ser que tenha aumento de juros? É justamente porque hoje nós temos uma inflação que está saindo um pouquinho da meta para 2021 e o Banco Central necessita trazer essa inflação para dentro da meta ali na casa de 3,75. Sendo que hoje a inflação, obviamente, está dentro das bandas de limite máximo e limite mínimo
mas a intenção do Banco Central é trazer isso para a média de 3,75. Fora isso, tem a questão do endividamento do setor público, que é algo que aumentou muito em 2020, exatamente por causa do Corona Voucher, onde o governo precisa, de alguma maneira, tentar subsidiar os seus gastos no ano de 2021. Então, o aumento de juros acaba sendo necessário, e o aumento de juros, caso nós tenhamos, e deve-se que comece essa movimentação, isso vai trazer a valorização cambial. Por quê? O que acontece? E eu nem estou falando aqui de movimentos externos, tá bom? Nós temos aqui um movimento onde o juros sobe, você traz mais recursos para o Brasil, a moeda acaba dando uma segurada. Então, aí os juros podem subir e o câmbio dá aquela segurada, voltando para o patamar de 5,10, até mesmo os 5. Então, estamos trabalhando com uma valorização cambial, o que pode impactar, voltando para aquele nosso gráfico, de arroba dolarizada, colocando um pouquinho sob pressão da nossa arroba aqui dolarizada. Se você tem uma valorização cambial, a sua arroba tende a ir no mesmo caminho para permanecer ali perto dos 55, 56 dólares. Então, se você pegar 55 dólares e multiplicar por 5, você vai achar mais ou menos qual seria o ponto ali ideal para o preço da arroba, obviamente falando da arroba dolarizada. Fora essa questão, temos também a questão das exportações. Não começamos o ano de 2021 tão bem nas exportações. O câmbio deu aquela ajudada boa para a gente, mas pode ser que ele não ajude nesse momento de safra em função da sua valorização. Pode ser que nós tenhamos uma safra com exportações menores por uma questão cambial. O volume até pode ser o mesmo dos observados anteriormente, porém, com o volume sendo o mesmo, mas o faturamento em dólar sendo menor e o câmbio valorizado, sua receita em reais pode ser também menor, isso acaba sendo prejudicial para nós, porque exportar mais com valor mais baixo não acaba sendo interessante para as margens dos frigoríficos. E fora isso, nós temos o provável efeito China. E eu vou ser bem sincero com vocês que a maioria dos analistas que eu acompanho todos, porque eu acho que são todos muito bons, eu ainda tenho muito ceticismo sobre a China para 2021. Eu, Caio Toledo, não consigo ainda observar a China como um grande player para 2021 para comprar carne bovina brasileira. Eu acho que a China para 2021 vai ser um grande comprador de grãos do Brasil. Eu acho que nós temos essa onda de venda de proteínas para a China, pode ser que esteja já terminando, já foi isso o tempo, mas ainda falta, preciso ainda ver o número de fevereiro e de março para ter alguma conclusão sobre isso, e vou falar até porque lá mais para frente. Mas, basicamente, 2021 nós não fomos bons na exportação aqui brasileira, tanto para o resto do mundo quanto para a China. Observem que em janeiro de 2021 nós exportamos para a China números muito parelhos com a questão de abril ali de 2020. Ou seja, todo esse boom aqui que nós tivemos entre o intervalo de abril a dezembro, nós deixamos ali na mesa, não estamos mais exportando esse volume para a China. E por que eu estou cético com a China e preciso mais de informação, preciso de tempo para atender a China? Justamente porque hoje eu observo um preço da carne de porco na China em queda, mas eu preciso ver se ela vai passar ali para baixo dos 26 yuan por quilo. Porque a gente viu que quando bateu 26, ele voltou. Então, preciso ver se vai passar, perder esse patamar de 20 yuans por quilo o preço do porco na China. Não só isso, quais são os outros fatores que acabam deixando um pouquinho cético sobre a questão das vendas para a China? Trago para vocês alguns números nossos aqui internos da FC Stone, da Stonex. Desculpem até pelo formato que eu peguei no relatório nosso, então ele até ficou um pouquinho ruim o tamanho, mas o primeiro gráfico aqui de cima é o número de leitoas na China, como está o número de matrizes na China. Observem que em dezembro o número de matrizes na China de leitoas foi extremamente positivo, extremamente alto, muito parelho com a média de 5 anos, ou seja, eles estão em uma franca recuperação do plantel de suínos, e esse número a gente começa a entender um pouquinho pela questão do número de fêmeas que está disponível na China. Embaixo eu coloco também qual foi o número de produção de porcos na China. Notem que o último
trimestre na China, nós tivemos um aumento muito forte da produção de porcos na China. Esse número aqui foi extremamente elevado, se for comparar com os anos passados. Olha lá, dezembro, o último trimestre de 2020, só perdeu para o primeiro trimestre de 2019, ou seja, estão se recuperando. E aí que fica um pouquinho do meu ceticismo, porque a gente vê o preço do porco caindo, o plantel de leitoa subindo, a produção de porco subindo, o número de porcos sendo alimentados também em alta, uma alta muito forte. Se a gente for comparar aqui com os 2 últimos anos, dezembro foi o maior observado, já chegando na média, onde que o número de animais abatidos pelos grandes frigoríficos também tem sido muito grande. Isso acaba me colocando que talvez nós estejamos num processo onde a China está recuperando seu plantel, ela não necessite comprar tanta carne como ela comprou até tempos atrás. Se a gente for pegar até aqui o gráfico do plantel suíno na China, a gente vê que o plantel suíno está em franca recuperação, o plantel de matrizes também está em franca recuperação, e isso pode, de alguma maneira, rebater na gente. Será que a China vai comprar tanta carne como ela comprou em uma recuperação do preço da produção de suíno, com uma queda do preço da carne suína e do porco na China? Então, eu tenho um pouquinho de ceticismo e eu preciso um pouco mais de tempo para entender qual que vai ser o futuro das exportações. Mas hoje eu trabalho com uma valorização cambial e com uma redução nas exportações para a China, o que poderia impactar a gente. Conclusão de tudo, na safra, eu acho que esse nosso castelinho de cartas pode dar uma desabada, com a melhora de oferta de animais, câmbio valorizado e carne bovina em queda. O que pode mudar tudo isso? O aparecimento gradual de oferta a pasto, ou seja, não sair boi tão junto, a sustentação da carne bovina, seja economia, seja o Corona Voucher, que é algo que voltou a ser falado, a desvalorização cambial que pode acontecer, pode ser que nós trabalhemos até maio, junho, com um câmbio na faixa de 5,40, 5,50, e por último, também China mantendo as compras de carne brasileira bovina. Perdão, de carne bovina brasileira. Então, esses são os pontos que eu acho que pode mudar um pouquinho minha visão, mas eu preciso um pouco mais de tempo, principalmente pela questão chinesa. Eu acho que a desvalorização cambial ainda tem muita coisa para acontecer. Aparecimento gradual de oferta de animal, eu até dou uma postadinha de leve, mas eu preciso um pouco mais de tempo. Só um ponto de atenção que eu queria colocar para vocês, que é algo que me preocupa bastante. Pode ser que nós tenhamos uma oferta gradual, mas o mercado interno e o mercado externo fique tão ruim que as margens frigoríficas ficam muito pareáveis com 2016, uma margem muito ruim, eles acabem parando de abater e voltem para o abate muito ali parelho com o período de 2016, que eu tenho chamado do choque oferta-demanda. Isso me preocupa muito e a gente começa a observar resquícios de que isso possa acontecer. Digo isso porque a gente já observa, já sabemos de alguns frigoríficos que já estão pulando escala de abate porque não conseguem mais trabalhar. Eles não estão conseguindo abater animal porque não tem animal, não conseguem pagar mais pelo animal porque não conseguem nem vender carne no mercado doméstico e nem no mercado internacional. Então, muita atenção, porque a gente pode ter um período agora de safra um pouco conturbado. Tomara que não, mas eu estou vendo, minha cabeça está ainda com um pouquinho de precaução sobre o período que nós temos de hoje até maio e junho. Beleza? Vamos falar agora, passar para a intersafra, vamos falar um pouquinho de junho a dezembro, que eu tenho uma visão bem mais positiva do que esse primeiro semestre. E esse meu otimismo é baseado em 3 pontos. O primeiro que eu acho, e é uma foto momentânea do que nós estamos observando, tudo pode mudar, que eu acho que vai faltar oferta de animais terminados para abate no segundo semestre de 2021. Segundo ponto, olhando do outro lado da moeda, uma retomada dos cortes bovinos, a demanda eterna reagindo, e eu vou bater nessa tecla, efeito vacinação. Hoje nós somos reféns da progressão da vacina no Brasil e no mundo. E coloco também outros 2 pontos, valorização cambial, e eu vou também falar um pouquinho sobre China e suas compras. Bom, vamos falar do que eu acho que vai ser o mais crítico para a entre-safra, que eu acho que não vai ter animal para abate
no segundo semestre. Eu estou muito preocupado com isso. Por que eu tenho muita preocupação? Primeiro, porque eu acho que não vai ter fêmea. Eu acho que, basicamente, essa retenção de fêmeas deve continuar ao longo de 2021. Então, isso deve dar uma enfraquecida no volume de animais disponíveis para abate. Segundo, também eu acho que não vai ter muito animal a pasto. O pasto esse ano, as chuvas não estão legais esse ano de 2021. Então, isso pode tirar um pouco de animal no mercado, mas o ponto crucial para mim chama-se animais confinados. Hoje, se nós olharmos o preço do boi magro, olharmos o preço do milho, fazermos as contas, fica difícil confinar no ano de 2021. Ou quem vai confinar vai acabar, de certa maneira, apostando que tudo vai melhorar. Então, isso me preocupa bastante, porque nós podemos ter um ano 2021 com uma oferta de animais confinados extremamente baixo, muito pareado com o que foi novembro e dezembro de 2020, que foi uma oferta de animais confinados extremamente baixa se comparado com outubro, setembro, agosto, e até se comparado com os mesmos meses do ano de 2019. Então, essa é uma projeção que a gente solta para os nossos clientes aqui, basicamente. Ano passado, a gente já tinha esse raio-x que em novembro e dezembro não teria oferta de gado, justamente porque se pegasse o preço do milho, como pegasse o preço da reposição, as coisas não se completavam. Obviamente, muda muito, o cara é ciclo completo, não, o cara faz cria, recria, engorda, o cara faz recria, engorda, só faz engorda, produz milho dentro de casa, não produz milho dentro de casa, tem muita coisa que ainda pode mudar, mas nós estamos trabalhando hoje com baixo volume de animais confinados, que poderia, ali, de fato, colocar em xeque a questão de oferta de animais para o abate no segundo semestre de 2021. Fora isso, nós temos a questão da retomada econômica de cortes bovinos, que pode ajudar a gente, eu vou falar sobre isso, valorização cambial, que a gente também trabalha no cenário hoje, e China e suas compras. Então, basicamente, o que nós estamos acreditando que aconteça para o segundo semestre, que o ritmo de vacinação aumente exponencialmente aqui no Brasil, e o número de casos acabe caindo com a aceleração do número de vacinas, que é algo que todo mundo está levando em comparação com Israel. O que está acontecendo hoje em Israel? Israel vacina hoje muitas pessoas e o número de vacinação, de vacinas administradas, aumentaram, que é essa barra azul, e a linha de média móvel de casos está caindo, ou seja, quanto mais vacina você está dando, menos casos você está dando, e de fato, com o efeito de vacinação, você tenha uma perspectiva melhor para o PMI, para o índice de confiança, para a taxa, para o desemprego que caia, tomara a Deus, para que a massa de salário comece a subir e o rendimento domiciliar suba. Isso tem impacto na carne bovina, que ela acabe dando espaço, acabe ganhando fôlego, podendo subir mais, aliviando os frigoríficos que trabalham com margens hoje negativas, ou seja, eles conseguiram sair do buraco, respirar, porque você tem ali, de fato, uma retomada da demanda interna, coisa que não acontece desde 2019. Fora isso, nós trabalhamos aqui internamente com uma valorização cambial, um câmbio ali muito próximo de 5 para o final de 2020, que, de certa maneira, deixaria a gente ali com um pouquinho das exportações parelhas com o que está acontecendo agora. Ou seja, uma conclusão meio rápida, estamos falando de menor oferta, uma demanda interna pujante para o segundo semestre e uma demanda externa ficando muito parecida com o que está agora, sem muitas surpresas, onde a única surpresa que pode ser que aconteça, e pode ser mesmo que isso aconteça, são dois pontos que eu peguei assim no começo do ano e que me chamaram muito a atenção. E eu coloquei para vocês, que pode mudar tudo aquilo que eu falei na China. Tem dois pontos que podem mudar tudo aquilo que eu falei sobre questão de plantel. Primeiro, em 2021, é comemorado 100 anos do Partido Comunista na China, dia 1º de julho de 2021. Ou seja, o Partido Comunista vai querer economia bombando, porque são 100 anos do partido. Eles não vão querer economia em frangalhos para comemorar os seus 100 anos. Segundo ponto, a eleição do Partido Comunista da China é no dia 6 de setembro de 2021. Ali nós vamos saber se o Xi Jinping vai continuar sendo o governante chinês ou não. Então, ele também vai querer injetar dinheiro ali na economia, não vai querer ver a economia em frangalhos, não vai querer ver a inflação de alimentos. Pode ser que tudo isso mude, porém eu estou trabalhando ainda, eu preciso de tempo, estou trabalhando com a China, comprando o que ela comprou em janeiro, ela continua comprando até o fim do ano. Mas, de maneira geral, trabalhamos com uma entre-safra com falta de oferta de animais, com câmbio valorizado, mas o ponto focal de tudo, demanda interna em alta. A demanda interna em alta vai brincar com tudo, vai deixar tudo, de certa maneira, positivo para nós, tá bom? Porém,
para a gente quase acabar isso aqui, nós temos riscos. O que poderia mudar tudo isso? O que poderia mudar a visão otimista para o segundo semestre, uma visão pessimista para o segundo semestre? Primeiro seria o aumento da oferta de animais terminados, dependendo do preço da reposição e do milho em maio. Lembrando que em maio nós vamos ter a decisão ali da questão do milho do safra e safrinha. Temos também a questão cambial por causa da paridade de exportação e também temos a questão do preço da arroba. Qual vai ser o ponto de início da corrida da arroba do segundo semestre? Né? Então, isso pode ser que ali dê uma mexida na questão da oferta. Segundo ponto, uma valorização cambial muito forte, ou seja, de repente o câmbio for ali para casa dos seus 4,30, né? 4,20. Então, isso poderia impactar sim, tá? Terceiro ponto, que eu acho que aí seria bem ruim, a vacinação não tomar corpo e as variantes do Covid acabar impactando novamente as economias. Lembrando que temos alguns países, como a África do Sul, por exemplo, que já começam a ver variantes que pode ser que as vacinas não consigam cobrir por enquanto. Isso pode ser que seja muito ruim para a gente, traga uma fragilidade da economia e essa fragilidade acaba impactando na arroba do boi ao longo do segundo semestre. Uma conclusão geral para a gente acabar. Hoje, minha opinião para vocês é a safra com preços pagos pela arroba abaixo dos patamares atuais. Estou trabalhando com uma arroba entre os patamares de 260 a 285, agora até período de maio e junho, eu acho que vai ficar nesse intervalo, e entre safra com retomadas do preço em comparação ao período até maio e junho. Minha opinião, não vou ficar em cima do muro, eu acho que a arroba pode ir para o segundo semestre e para o patamar entre 315 e 330 reais. Eu acho que pode sim, mas eu quero colocar esse alerta para vocês. Temos fatores que precisaremos monitorar de perto, uma vez que eles podem mudar toda a dinâmica mercadológica, tá? Então, eu acho que nós precisamos ser sempre confiantes, mas sempre preparados para o pior. E é o que a gente faz muito aqui dentro. Mesmo dando com um cenário extremamente otimista, achando que a arroba pode valorizar no segundo semestre, nós estamos nos preparando, porque caso tenha algum solavanco, a gente precisa estar preparado para não perder dinheiro. Nós estamos falando de uma compra de reposição extremamente cara, de um milho extremamente caro, com margens extremamente apertadas, das quais, se tudo isso não vingar, o ano 2021 não será um ano para a gente guardar na nossa memória. Então, isso aqui quer dizer o seguinte, vamos torcer pelo melhor? Vamos. Mas vamos tentar passar por esse melhor de maneira protegida, olhando muito essa questão de BMF. Para quem não utiliza, comecem a utilizar a BMF, procurem pessoas de confiança para que entenda mais sobre o assunto, justamente porque hoje, mesmo com a visão otimista para o segundo semestre, há necessidade de fato de se proteger contra eventuais quedas. Tudo pode mudar de um dia para o outro e isso pode impactar muito a rentabilidade de uma pecuária em 2021, que já começa com rentabilidade ali naquele vai, não vai, será que eu compro ou não compro? Se eu compro é uma aposta, então muito cuidado com o ano de 2021, por mais que, na minha opinião, eu ainda continuo extremamente otimista para o entre safra, mas não estou otimista para o preço safra. Ainda meu viés economista acaba me deixando um pouco preocupado com a situação da nossa arroba daqui até junho. Então, pessoal, é isso. Eu acabei falando um pouco mais rápido porque só tinha uma hora. Desculpem se eu falei muito rápido e estou aberto para vocês para perguntas e dúvidas. Bom demais, Caio. Muito obrigado, muito claro. Já várias perguntas aqui para você na caixa QIA. E antes da gente iniciar o momento de perguntas e respostas, eu só queria trazer alguns recados para os participantes. Somos 300 pessoas na sala. E para quem entrou posteriormente, por gentileza, pessoal, quem tiver dúvidas, faça na caixa QIA, que está na base do celular ou do computador. Lá sim estarão aí a lista de questionamentos que nós vamos levar para o Caio, ok? E de uma maneira bem objetiva, eu queria trazer alguns recados para vocês, e quando nós compilamos as perguntas, antes dos recados, eu queria rapidamente falar das empresas do Grupo Reagro.
Hoje são 6 braços, 6 empresas com algumas soluções no agronegócio. A empresa de consultoria atuando nas áreas de gado de corte, gado de leite, café e grãos, com técnicos espalhados em várias regiões do Brasil, fazendo a parte de gestão técnica e econômica das fazendas. Quem quiser mais informações, nós vamos divulgar o telefone da Mariana Pimenta, que atua na parte comercial da consultoria, e ela sim vai te passar mais detalhes a respeito do nosso trabalho. Caminhando paralelo à consultoria, nós temos o Reagro Ensino, com treinamentos na área gerencial e de pós-graduação, então desde gestores, gerentes de fazenda, passando por pecuaristas ou lavoristas e consultores, técnicos, agrônomos, veterinários ou tecnistas, são treinados nos nossos cursos de gestão ou pós-graduação. Hoje já foram treinados mais de 22 mil pessoas de todo o Brasil e América Latina nos treinamentos Reagro. O Ideagro é nosso software de gestão, são mais de 5 mil fazendas usando a plataforma para análise técnica e econômica. Então, quem tiver interesse, o site é ideagre.com.br, ok? 3R Lab é o nosso laboratório de análises agropecuárias, análises de solo, água e análise de alimentos, e é um laboratório prezando muito pela acurácia e agilidade nas entregas, hoje com 3 polos, um em Goiânia, outro em Lavras, no sul de Minas, e em Chapecó, no sul do país. E as 2 empresas mais jovens, o Reagro Pesquisa, realizando aí validação de variedades e insumos na área agrícola, é um campo experimental no sul de Minas, região de Nazareno, e a Biomip, hoje uma empresa com foco na produção de micro-organismos para controle biológico, e aí com foco na pecuária. O primeiro produto credenciado junto ao Ministério é o produto que controla a cigarrinha das pastagens, produto natural, um fungo, não tem descarte, não tem carência, não precisa tirar o gado do pasto. Então, quem tiver mais informações, quiser mais informações a respeito do combate à cigarrinha, biomip.com.br, ok? E passando aqui rapidamente, pessoal, depois eu vou ficar indo e voltando com esses slides, as oportunidades do ensino. Nós estamos aí com a nossa 5ª turma do curso de gestão na pecuária de corte confirmada, para começar agora no dia 8 de março. O Caio, inclusive, é professor do módulo de estratégias de comercialização, passa um mês conosco discutindo todos esses aspectos trazidos por ele aqui hoje. E a pós-graduação online em produção de gado de corte, turma também bem avançada, próximo da confirmação, com início previsto para abril, ok? E para os gestores, pessoal que atua na área de nutrição ou na parte administrativa, econômico-financeira das fazendas, mais 2 oportunidades nos nossos cursos online, o curso de gestão financeira e econômica, para quem quer realmente estruturar e saber aí o passo a passo para compilar, analisar esses dados e tomar decisão em cima dos resultados financeiros da fazenda, e o curso de gestão da nutrição e pastagens, esse sim falando de toda a parte de suplementação, estratégias agronômicas e zootécnicas para intensificar a utilização das pastagens. Então, estão aí 2 grandes oportunidades. Quem tiver interesse, por gentileza, acione o nosso grupo no Telegram, vamos também colocar o link aí no chat, e o Douglas, através desse contato do WhatsApp na base aí da apresentação, ok? E aqui várias outras oportunidades de turmas presenciais, várias cidades já emitiram decretos liberando o início das aulas, turmas aí no Mato Grosso, Rondônia, Pará, Maranhão, enfim, nas grandes praças de pecuária de corte. Vou continuar passando esses slides aqui, quem tiver interesse, por gentileza, entre em contato com o Douglas, ok? E agora eu queria passar a palavra para o Gustavo, ele estava com um problema na transmissão, não sei se ele já está online conosco. Gustavo, você está na escuta? Ainda não, Rafael, pode seguir. Beleza, bom demais. Então, pessoal, eu vou continuar passando o slide com o contato do Gustavo, representante comercial aí do 3R Lab, em várias regiões do Brasil, e ele pode esclarecer aí todas as dúvidas referentes ao trabalho do laboratório, ok? E para finalizar, queria convidá-los
para a nossa página, né, do Instagram, o reagro.corte, onde a gente tem lá uma série de postagens de conteúdo, vídeos de fazenda, dica prática dos nossos técnicos da consultoria e os convites para eventos como esse, que constantemente a gente está trazendo aí para o mercado. Então, quem tiver interesse em estar mais próximo aí das informações do Reagro, é o reagro.corte, ok? Pessoal, muito obrigado. Eu vou dar início aqui às perguntas. Já temos mais de 20 perguntas no nosso chat. E vamos lá, Caio. Eu queria começar pela pergunta do Douglas Costa. Douglas, consultor nosso, responsável pelo Polo Goiânia. Um abraço, Douglas. Parabenizando pela análise e fazendo a seguinte pergunta, Caio. Se realmente confirmar as projeções de precipitação baixa, principalmente aqui no Goiás, o estado onde Douglas reside, e economia abalada, você indicaria uma antecipação na compra do milho a termo e fazer uma put? E qual a outra melhor operação para a proteção das margens do boi? O que nós estamos observando na questão de compra de milho, eu acabo ajudando os confinamentos a comprar bastante milho. Nós estamos falando de basicamente 700 mil animais que a gente acaba observando para fazer as proteções no mercado financeiro. E o que a gente tem observado hoje é que a compra do milho no físico tem sido mais interessante do que a compra na BMF. Por que eu digo isso? Porque o diferencial de base, e aí vai precisar de um pouquinho mais de conhecimento, hoje o preço que você tem em BMF é maior do que o preço que você consegue comprar. Então, hoje, eu acho que a melhor estratégia seja comprar o milho de fato no físico e comprar um seguro contra a baixa. Como seria essa estratégia? Você compra o milho no físico, compra o seguro para baixa, então você sabe qual vai ser de fato, no final, o preço do seu milho. Tá? Se o mercado de milho cair lá em maio, por exemplo, que é onde você pode fazer essa estratégia, você não vai ter um milho mais caro, justamente porque se o preço do milho cair, você vai ter um retorno, um reembolso do mercado financeiro para essa conta do seu milho. E se o milho explodir de preço, você já está comprado, você sabe o seu preço de compra. Então, acho que essa é a melhor estratégia, muito em função da questão diferencial de base. Por exemplo, o Goiás hoje, você deveria comprar um milho ali disponível na faixa de 79 e hoje você compra mais barato. Então, dado isso, é preferível você comprar ele no físico e comprar uma put, que é o seguro contra a baixa, do que simplesmente comprar BMF ou comprar um seguro contra a alta. No milho tem muita coisa acontecendo e muita coisa já aconteceu e vai acontecer. A gente tem as compras nossas para os confinamentos de milho, por incrível que pareça, e não é desse ano, a gente já compra todos os anos, começa em setembro. Porque na questão, quando a gente começa a ver como vai ser o plantio da safra de soja, a gente já começa a tomar a decisão do que fazer para o milho do próximo ano. Quando compra físico, quanto compra no mercado financeiro e etc. Então, eu acho que hoje, para quem vai comprar hoje, a melhor estratégia seja essa. Perfeito, Caio. Algumas pessoas, já são aqui umas 5 perguntas no chat, perguntando sobre a reposição. O que é a sua avaliação? Eu acho que o preço da reposição deve continuar bem firme, tá? O que pode só jogar um pouco de água nesse chope da reposição é caso nós tenhamos uma queda muito acentuada no preço da arroba durante um período de 30 a 40 dias. Por exemplo, daqui 20 dias, a gente observa a arroba a 250 e ela permanecer a 250. Eu acho que se isso de fato acontecer, nós teremos um movimento de recuo do preço da reposição. Porém, se a gente for ver por uma questão cíclica e nós olharmos também por uma questão mercadológica de expectativas, a reposição deve seguir firme daqui para frente. Mas o ágio, às vezes, me preocupa. O ágio hoje colocado no preço da cria e da recria é muito mais alto do que as médias históricas e hoje a margem de rentabilidade da cria e da recria está muito mais alta do que da engorda. Ou seja, essas contas deveriam estar equalizadas e hoje não estão. Ok, Caio. Agora a pergunta aqui do Pedro Castro, ele colocando aqui uma estimativa,
preço do boi na safra 275, entre safra 315. Mas perguntando aqui, quais são suas apostas para o milho e para o farelo de soja, também nesses dois períodos? Assim, milho, tá? Eu ainda continuo muito preocupado com o preço do milho. Eu acho que, se olhando em termos futuros, eu acho que nós temos a possibilidade de termos um milho safrinha trabalhando nos níveis de safra ou até maiores. Dependendo do quê? Dependendo de tanto do milho Chicago, dependendo da questão da safra norte-americana, dependendo do câmbio. Agora, de curto prazo, eu também acho que o milho deve seguir sustentado por uma questão de quebra de safra em algumas regiões brasileiras, quebra da Argentina, as compras em uma velocidade muito alta da China. Eu acho que o milho deve seguir num patamar bem elevado. Câmbio vai também, assim, vai impactar muito. Se o câmbio continuar nesse patamar, puxa a paridade de exportação para cima, puxa o milho para cima. Se o câmbio for para 4,30 também, você vai ter um milho que na paridade tende a cair, e isso poderá, de certa maneira, contribuir para o milho em queda. Mas hoje meu cenário é de milho em alta. Farelo de soja. Farelo de soja, eu também trabalho com farelo de soja subindo, mas eu acho que ele vai ter muito mais resistência para alta do que o milho. Por que eu digo isso? Porque se a gente for olhar Chicago e for olhar também a questão cambial, eu trabalho com uma valorização cambial, obviamente, e também acho que a questão norte-americana, nós teremos uma safra maior de soja do que de milho, pela questão sistematicamente mercadológica de ou produz soja ou produz milho. Hoje o produtor norte-americano produz soja. Eu acho que então vai ter mais soja no mercado e mais farelo de soja. E eu acho que também que nós teremos a Argentina podendo corroborar com uma safra boa de farelo de soja, e também o Brasil nós teremos farelo de soja. Ou seja, farelo de soja, eu acho que hoje nós temos o preço podendo subir, mas muito menos do que o milho. E muito cuidado com caroço de algodão, para quem usa caroço, torta, porque também o preço disso deve subir. Muito bom, Caio. Um dos participantes, Pedro Tadeu, perguntando se, na sua visão, para um pecuarista, comercializa os animais em abril, maio, boi magro, ou leva esses bois para o confinamento esse ano? Nossa, essa pergunta vale $1 milhão, mas na minha visão, vale a pena levar. Porém, tem que saber, comprou milho? Não comprou milho? Comprou milho, ok. Qual o seu custo da engorda? Qual que é o seu custo da roupa produzida? Isso dito, busque ferramentas via mercado financeiro que te dê, no mínimo, uma margem de segurança. Com essa margem, você vai trabalhar. Ou seja, o que eu faria se fosse você? Eu levaria para engorda, mas se eu tivesse milho comprado, ou compraria esse milho, visse qual que era o meu preço mínimo, que hoje eu acredito que o seu preço mínimo, estou chutando, tá? Deva ser ali no torno de R$285, e compraria um seguro para vender a minha arroba pelo mínimo 285, que me desse pelo menos do 0 a 0. E se a arroba subir, faz um churrasco para comemorar. Se cair, pelo menos eu estou no 0 a 0. Joia. A pergunta do Antônio Carlos, Caio, a respeito da retenção de fêmeas. Você acha que esse cenário ainda continua firme? Se não, até quando? Eu acho que continua firme. 2021 deve ser firme. 2022 deve ser o fundo do poço. Ok. E aí volta o ciclo. Perfeito. Pergunta da Semira Moraes, perguntando se esse cenário de preço de arroba, de flutuação do preço, enfim, é uma realidade do pequeno ao grande produtor? Você acha que todo o mercado vai ser impactado? Eu acho que sim. Hoje todo mundo acaba sendo impactado, o mercado acaba sendo um só, né? Obviamente, a questão de escala acaba, obviamente, beneficiando. Então, por isso que nós estamos observando nos últimos 2 anos que o pessoal que fazia confinamento tem saído da engorda, quem fazia engorda sai da engorda, foca na recria e terceiriza a engorda através de boitel e parceria. Ou seja, você pega a principal ponto, que seria o seu gargalo, que é a escala, e passa isso para quem tem escala, justamente porque há uma diluição do custo fixo para um número maior de animais. Isso acaba favorecendo na hora de vender, você acaba ganhando mais dinheiro. Então, acho que só nessa questão de escala, mas questão mercadológica, eu acho que é para todos.
Ok. Pergunta do Álvaro Garcia, mora no Paraná, e ele perguntando se no cenário do estado dele, tendo em vista a dificuldade de entrada de animais para o abate, vindo de outros estados, e a diminuição da pecuária frente à agricultura, você acha que mesmo nesse cenário o Paraná também vai estar impactado? Então, o Paraná, eu vou ser bem sincero que o Paraná eu acabo não estudando muito. Então, vai ser muito, assim, vou jogar uma pedra, vou ver se acerto. Mas o Paraná é um estado que foge um pouco da regra para o negócio dos animais do estado. Mas eu acho que ali é um estado que pode ter assim, a mesma movimentação de um todo. Mas vou ser bem sincero que eu estou tirando uma pedra para ver se eu acerto. Não estudo tanto quanto outros estados, justamente porque o Paraná é muito particular. Bom demais. Algumas pessoas continuaram perguntando aqui sobre o preço da reposição para o segundo semestre. Acho que você já respondeu essa pergunta, mas acho que pode valer a pena um reforço aí. Vamos lá. Reposição. Eu acho que os preços devem seguir firmes, porém temos que ter 2 pontos extremamente relevantes. Primeiro, qual vai ser, se nós, caso tenhamos um recuo muito forte da arroba agora nesses próximos 90 dias, e essa queda perdure por mais uns 30 dias, pode ser que as expectativas frustrem tudo e a reposição acabe caindo de preço, tá? Outro ponto, se a BMF não começar a progredir no segundo semestre, pode ser que o ágio pago pela reposição diminua. Por quê? Porque o cara que vai comprar esse animal fala o seguinte, olha, se eu comprar esse animal com o ágio que você está me colocando e levar para engordar, hoje as contas não fecham e esse ágio acabe regredindo, voltando um pouco para as médias. Mas, de maneira geral, eu acho que a reposição deve seguir em alta. Todas as categorias. Mesmo sabendo que hoje a rentabilidade de quem vende bezerro, de quem vende garrote e quem vende boi magro é muito maior de quem faz só engorda. E isso deveria, a priori, ser equalizado. Joia. A pergunta do Lucas, falando que hoje saiu a notícia da possível aprovação do novo auxílio, né, emergencial. Você acha que isso pode amenizar esse cenário mais pessimista do primeiro semestre? Por um lado, sim, por outro lado, não. Por que por um lado, sim? Porque você daria mais fôlego para a economia doméstica. Por outro lado, que você coloca mais ceticismo sobre o mundo, sobre o Brasil, por questão de dívida interna. E aí você poderia ter um fluxo menor de dinheiro entrando no país, e assim o governo, as empresas comecem a não investir, porque sabe que uma hora isso aqui vai explodir, e aí você acaba tendo uma via, de fato, horrível. Então, eu acho que seria benéfico, porém, eu acho que essas medidas devem ser caminhadas com algumas medidas, como reformas, alguma coisa de corte de gastos obrigatórios, que é muito difícil no Brasil, são gastos obrigatórios. Então, acho que isso deveria ser contrabalanceado com alguma medida mais estrutural. Mas, de fato, pode ser que isso ajude, dê um fôlego de curto prazo, mas eu tenho muita preocupação, dado essas questões de dívida PIB Brasil. Muito bom, Caio. Algumas pessoas perguntando aqui sobre as estratégias, usando aí o mercado futuro, com relação às travas. Eu acho que você citou previamente, mas eu acredito que vale a pena aí uma explicação mais profunda aí das ferramentas, né? Beleza. Bom, vamos lá. Eu vou tentar dar aquela pincelada por cima, mas basicamente hoje nós temos 2 caminhos possíveis de fazer estratégia. Via mercado financeiro. Tem a que não é via mercado financeiro, que é o boi a termo, que você trava diretamente com o frigorífico. Tirando essa e caminhando para o mercado financeiro, você tem 2 vias. Ou você pode travar seu preço, ou pode comprar um seguro contra a queda de preço. Tá? Então, basicamente, você tem 2 vias das quais você pode escolher uma ou outra. Qual a diferença de uma e a outra? Quando você trava o preço, se o preço sobe ou desce, se o preço é o mesmo. Já na questão dos seguros, se o mercado cai, você está assegurado, e se o mercado sobe, você não utiliza aquele seguro e vende a arroba no físico
Mas, cara, qual que é o ônus do seguro? Você paga por aquele seguro, como qualquer seguro que você faça na sua vida, seja de carro, seja de vida. Então, esses são os mecanismos que você pode ter. Os confinamentos grandes, quem tem mais conhecimento sobre estratégia, você tem outros caminhos a serem seguidos dentro desse mercado de seguros, mas é algo muito mais avançado que eu acho que demanda tempo, que demanda treinamento, que demanda uma parte educacional, justamente para você tentar entender que, quando nós estamos falando desse caminho mais do submundo dos seguros, você está indo por águas mais conturbadas, que sempre envolvem um famoso risco-retorno. Ok, Caio. Vamos lá. Pergunta do Sóstenes, Henrique. Considerando a nova carga tributária em São Paulo, frigorífico dando férias coletiva, o que podemos esperar dessa situação? Como eu posso esperar dessa situação como produtor pecuarista? Então, essa questão do ICMS em São Paulo é o que a gente vai tentar entender, porque é muito novo. Então, assim, qual vai ser o impacto? O impacto vem agora, vem quando? Então, eu acho que para isso eu preciso de um pouco mais de tempo para poder te dar uma resposta mais clara. Porém, me preocupa. Porque a gente vê uma economia doméstica que não está andando, você vê que a população não consegue mais pagar pela carne e agora tem aumento de imposto sobre a carne. Então, isso me deixa um pouco ainda com receio sobre isso tudo. E digo mais, eu tenho um outro medo que eu acho que pode acontecer em 2021, tomara que não, que os estados tentarem se fechar e não deixar sair animal dos estados para outro estado. Por exemplo, você não vê mais o êxodo de animais do Mato Grosso para São Paulo, Minas para São Paulo, justamente por uma questão fiscal. Os estados precisam de dinheiro e, como você precisa de dinheiro, você precisa aumentar imposto. Ou você aumenta imposto ou você reduz gasto. Quando não consegue reduzir gastos, você aumenta o imposto. E pode ser que venha alguma coisa nesse sentido, me preocupa, porque isso pode trazer o impacto para a arroba. Eu não trabalho com esse cenário, mas eu sempre eu falo, é uma luzinha lá que precisa ficar de olho. Ótimo. Mais uma pergunta, Caio. Na sua visão, qual é a influência da entrada de grandes investidores e novos investimentos no segmento da pecuária? Baixa rentabilidade de outros investimentos e taxas de juros atraiu novos players para o segmento do agronegócio. Qual é a tendência? Essa pergunta é muito boa e muito, assim, do momento, tá? Por que eu digo isso? Eu trabalho numa empresa que não é brasileira, que tem braços no mundo inteiro, e a gente nota alguns movimentos de investidores estrangeiros buscando investir em pecuária brasileira. Por que eles estão tentando fazer esse tipo de investimento na pecuária brasileira? Basicamente por dois motivos, né? Primeiro, que a questão do ciclo de investimento é curta. Então, o cara vem aqui, aporta o dinheiro, compra boi magro, engorda, pum, vende, pum, recebe dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que a rentabilidade da pecuária, por mais que ela pode ser apertada, e tomara que não seja, ela é melhor do que você deixar o dinheiro em qualquer renda fixa na Europa ou nos Estados Unidos, que pagam juros no zero. Então, há uma enchente de liquidez procurando lugar para ser alocada. Então, esses investidores estão olhando o Brasil e olham a pecuária justamente porque o ciclo é curto e o ciclo é rápido. Então, o cara vê ali, a gente tem trabalhado com números na faixa entre 9% a 12% de rentabilidade para quem faz isso no Brasil em 2021. E eu tenho investidores estrangeiros que trabalham conosco em confinamentos, parceiros nossos, que buscam isso daí, e tem muita gente procurando esses valores, e eu acho que pode ter uma enxurrada de gente de fora investindo no Brasil. Vão ganhar dinheiro? Não vão ganhar dinheiro? Eu acho que o tempo isso mostrará para nós, mas isso pode aumentar assim o número de estrangeiros versus o número de brasileiros, que ainda em algumas fronteiras ainda com questão de financiamento, com a questão terra e também com a questão fluxo de caixa. Perfeito, Caio. Só um recado, algumas pessoas estão perguntando sobre a disponibilização dessa palestra, desse material. Turma, daqui aproximadamente 30 dias, depois que nós editarmos a transmissão,
ela fica disponível no nosso blog, reagro.com.br/blog. Então, lá tem os conteúdos das 4 áreas, você entra no conteúdo do Gado de Corte, que essa apresentação já estará disponível, ok? E mais uma vez, agradecer todo mundo envolvido, as 3 empresas do grupo, IDEAG, 3R, o Reagro Ensino e Consultoria, e as empresas parceiras, a Mãe, Nova Futura, a Provita e a Biogênese. Muito obrigado mesmo pelo apoio, pela confiança no evento. Caio, uma pergunta aqui agora ligada à eleição americana. Qual que é o impacto da eleição do Biden dentro do mercado da carne, né? Se em relação à exportação americana de carne para a China, valorização do real e o impacto na roupa. Eu acho que essa pergunta tem um pouco a ver, se não me engano, sobre a questão como vai ser o comportamento do governo norte-americano com o Brasil sobre essa questão do meio ambiente. Eu acho que a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para poder entender qual vai ser o posicionamento norte-americano. Por que eu digo isso? Porque no primeiro momento eu acho que pode ser o que falou uma coisa e faça outra. Tá? Eu também acredito que a gente está vendo no Brasil, das grandes empresas, um movimento que joga muito a favor dessa questão de um meio ambiente, que a gente está vendo que isso é um movimento global de ESG, ou seja, o pessoal batendo muito sobre governança corporativa, sobre meio ambiente, sobre essa consciência do meio ambiente, sobre essa consciência também social do ambiente onde nos rodeia. Então, acho que pode ser que tenha alguma coisa, mas eu não acredito que tenha nada grave no Brasil, até porque o tom das próprias empresas tem sido um tom mais de, nós estamos vendo isso, nós estamos resolvendo, como a gente pode aqui, demora um tempo para ajustar tudo, mas nós estamos trabalhando em cima dessa pauta. As grandes empresas estão trabalhando em cima disso. Agora, vamos falar do outro lado sobre exportação, sobre isso. Eu acho que China e Estados Unidos estão numa guerra comercial e vão continuar por muito tempo. Seja Biden, seja Trump, seja quem quer que seja, é uma briga hegemônica de quem vai ser a potência nesse século, onde temos que lembrar que nós não temos a maioria hoje democrata no Senado, na Câmara, mas existem republicanos. Então, você acaba dosando também um pouco disso, e é uma briga que os Estados Unidos e a China vão ter com o tempo, justamente para saber quem vai ser o poder hegemônico. Então, eu não acho que China e Estados Unidos vão deixar agora, vamos fazer as pazes e comprar um do outro. Eu acho que isso veio para ficar e vai perdurar durante um bom tempo. O Brasil surfa essa onda? O Brasil acaba surfando um pouco dessa onda, mas a gente observa que a China compra carne de todo mundo, compra soja de todo mundo. Eles acabam comprando porque eles adotam uma postura de compra, eles precisam ficar sempre abastecidos. E até alguns momentos eu me questiono se a compra de carne bovina que foi feita no Brasil ano passado, entre março e novembro, talvez tenha sido uma compra não porque eles precisavam, e sim uma compra com medo que o Brasil, de repente, travasse as vendas de carne para lá, justamente porque o Brasil, o coronavírus aqui aumentasse, os frigoríficos parassem e tudo entrasse numa questão onde a China não conseguisse mais comprar nada e a população ficasse sem proteínas, o preço subia e poderia impactar a questão toda política e econômica da China, que, lembrando, é um país que não tem a democracia observada em outros países. Então, eu acho que é mais nesse sentido. Não sei se eu fui muito claro, mas essa é a minha visão. Foi sim, Caio. Bom demais. A pergunta da Maria Luísa, uma pergunta interessante. Diante desse cenário multifatorial, né? O que você indica para a turma ficar atenta ao mercado? Site, algum aplicativo? Onde que é a sua fonte segura aí de informações? Então, como nós estamos inseridos no mercado e a gente tem muito, a gente acaba rodeando de informações, a gente acaba falando basicamente com todos os players de mercado de ponta a ponta. Então, nossa base de informação é mais dos próprios players. Mas hoje você tem vários sites que você consegue informação. Informação tem. Agora, o grande ponto é como você vai usar essa informação ao seu favor. Segundo ponto, eu vejo que a maioria das informações deixam muito ar de otimismo e pode ser que em algum momento fala, vai dar tudo certo, e as coisas não deem certo. Então, notícia é boa? É boa. É importante? É importante. Mas sempre jogue com o pé no chão. Eu acho que esse é o ponto que
tudo parece estar bom, de repente tudo vira, fica conturbado, mas informação acho que tem ao montes no mercado. Eu não vou fazer a injúria de falar um e não falar outro, mas existem bons caminhos. E se você quiser algo mais profissional, nós temos as consultorias. Sou um pouco suspeito que eu faço parte de uma consultoria, mas se você quiser algo mais assim, incisivo, mais forte, para entender mais, num contexto mais generalista, eu acho que tem essas consultorias por todo o Brasil. Perfeito. Pergunta do Rubens. Caio, qual que é a sua perspectiva de exportação de animais vivos hoje no Brasil? Vou ser bem sincero com vocês dois, que eu nem olho muito pouco isso. Já olhei em momentos passados, mas hoje eu olho muito pouco. Eu olhei isso há uns 2 anos, que a gente estava vendo uma pauta de exportação de gado vivo para a Turquia, e eu fazia essa parte rede cambial desses animais enviados para fora. Se não me falha a memória, Rubens, eu acho que no Mato Grosso teve em alguns momentos, e pode ser que tenha ainda, eu não sei, eu estou sendo bem sincero contigo, que estava prejudicando muito a questão de bezerro Angus, ali mais ao norte do estado, os animais estavam tudo indo embora e estava puxando muito o preço do bezerro Angus ali ao norte do Mato Grosso. Mas, assim, qual perspectiva de exportação de animal vivo eu não tenho. O volume acaba sendo muito pequeno, dado o todo, e acaba impactando muito pouco o mercado, que eu acabo observando e tendo como benchmarking do meu trabalho. Ok, Caio. Pergunta do Claudomiro. Você falou das estratégias, aí está perguntando assim, eu quero fazer seguro, como é que eu faço? Que etapas que eu sigo? Show de bola, muito boa pergunta. Claudomiro, é o seguinte, a primeira coisa que você precisa é procurar alguém. Eu nem digo corretora, porque eu também suspeito que eu também faço parte da corretora, mas existem N corretoras no Brasil. E até os bancos também possuem corretoras. Mas eu preciso procurar alguém de confiança para te mostrar basicamente o que você pode fazer. Escolheu a pessoa. Aí o que você precisa? Abrir uma conta numa corretora. Porque você não pode simplesmente fazer, eu quero seguro. Não, você precisa procurar uma corretora, abrir uma conta na corretora, porque essa corretora vai cotar para você o seguro. Então, abriu a conta com essa pessoa de confiança, tente achar alguém que já trabalhe com isso, tá? Que já faça esse tipo de coisa no mercado financeiro, de agro, tá? É diferente de ações, porque são market makers, não, o mercado é regulado, mas é via balcão. Então, procure pessoas, abra a conta, essa pessoa vai lá ver para você, vai pegar o custo do seguro e vai te mostrar. Lembrando, algo que é essencial, para quando eu compro seguro? Compra por mês onde você for abater os animais. Quantos seguros eu compro? Pelo total de arrobas que você quer proteger. Não é pelo número de animais, é pelo número de arrobas. Então, número de arrobas e para quando você vai abater esses animais. São as 3 perguntas que aí no treinamento aqui a gente fala, que é o quando você vai abater esses animais, quantos animais você vai abater por questão do peso e onde você vai abater os animais por questão de diferencial de base. Perfeito, Caio. E o treinamento que você se referiu, né, e aí reforçando com a turma, é o curso de gestão na pecuária de corte online. São 9 assuntos, 9 pilares aí ligados à gestão da fazenda, e um deles está ligado às estratégias de comercialização, e o Caio aborda com profundidade todos os detalhes dessas operações aí de seguro e hedge. Ok? Caio, nós estamos caminhando para o final, para as últimas perguntas. Temos aqui algumas ainda no chat. Uma pessoa perguntando aqui, é anônimo, qual é o melhor mês para eu comprar milho na B3? Então, vai depender de quando você tem animal, mas falaria para ti o seguinte, hoje, olhando o BM3, o melhor mês para comprar é nenhum. Por que eu digo isso? Porque hoje vale a pena mais se comprar no físico e comprar um seguro contra baixa do que comprar na bolsa. Aí você me pergunta, qual mês tem mais volatilidade? Eu falaria para ti, o mês de maio é o mês mais volátil, historicamente, que é o mês onde você começa a ter a decisão de como será o milho safrinha.
Mas eu quero comprar bolsa. Qual que eu compro? De acordo com como funciona a sua compra, de fato, desse milho no fisco para engorda seus animais. Se eu compro o milho em julho para dar para os animais, eu preciso comprar no contrato de julho. Se eu compro só em setembro, eu preciso utilizar o mesmo contrato de setembro. Bom demais, Caio. Uma pergunta muito semelhante à que nós vimos no curso, o Celso aqui perguntando, se só existe seguro para boi acabado ou eu consigo fazer também para recria de macho e fêmea? Consegue, mas não é o melhor dos mundos. Consegue. Você consegue mitigar o risco? Consegue. Porém, você tem dois problemas. O primeiro, se for fora do estado, é o diferencial de base. O segundo problema é o ágio. Porque esses dois pontos você não vai ter como você controlar. O único das três variáveis, que é BMF, ágio e diferencial de base, só uma você vai ter controle, que é a BMF. Então, você consegue mitigar o risco? Consegue. É o melhor dos mundos? Não. Até porque o ágio pode ser que totalmente destoe e acabe te impactando. O preço que você acha que você vai vender ou comprar não vai ser de fato aquele preço. Porque a ágio é percentual. Quando a arroba sobe, a arroba cai, o percentual muda. O valor nominal muda por causa do percentual. Então, não é o melhor dos mundos, mas tem como. Tem algumas oportunidades que você possa ter. Vou falar uma que já passou, tá? Até por isso que eu vou falar ela. Lá em dezembro, nós estávamos observando que a diferença entre a BMF de dezembro e de maio estava muito alta para as médias históricas. Ou seja, ou o boi de dezembro da BMF estava caro, ou o boi maio na BMF estava barato. E nós, uma questão, pensando em compra de reposição agora no primeiro semestre, nós compramos o boi maio para reposição, tendo uma noção de qual era o ágio que a gente ia utilizar, qual era o diferencial de base que a gente ia usar, para tentar prever a que preço nós compraríamos esse animal em maio, num cenário que o maio estava muito baixo como no dezembro, ou seja, ou dezembro tinha que cair, ou o maio tinha que subir. E no caso, a gente viu que o maio subiu. A gente fez essa estratégia quando o boi bateu R$250 na BMF para maio, mas a gente foi uma estratégia olhando muito o mercado financeiro, olhando a reposição, mas lembrando, não é o melhor dos mundos, porque você tem duas variáveis das três que você não tem o menor controle e você vai ter que estimar. Perfeito, Caio. Pergunta sobre compra de milho. Pedro Castro perguntando sobre a put. A put do milho eu faço para o período de venda do animal? Não seria mais oportuno fazer na venda da safrinha, onde o preço é mais baixo no ano? Não sei se ficou clara a pergunta, Caio. É que nessa estratégia que a gente está fazendo é o seguinte, hoje, por questão de diferencial de base, vamos pensar que eu estou no estado do Mato Grosso, tá? Vou comprar o milho hoje. O histórico de diferencial de base entre BMF e o milho do Mato Grosso é de R$13. Então, se a BMF está 87, eu teria que comprar milho hoje físico, 87 menos 10, 77 menos 3, eu teria que comprar milho lá por 73, R$74, certo? Seria o preço que eu deveria comprar. Só que hoje, no Mato Grosso, você compra milho por 69, por 68. Ou seja, se eu compro na BMF por 73 ou comprar o físico por 68, é preferível comprar no físico por 68, certo? Porém, eu vou comprar esse milho, mas eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Então, eu compro o milho de fato no físico, não corro mais risco sobre a alta desse milho, porém, eu não sei se eu paguei o milho mais caro do mundo. Então, o que você faz? Você compra um seguro contra a baixa do seu preço do seu estoque. Então, você comprou, sei lá, 10 mil sacas a 68, você gastou 2 seguros contra uma queda do preço do milho, então seu preço de milho final, R$70. Se o milho na BMF começar a cair, foi de 87, foi para 70, você vai ter que o seu milho que você comprou, teoricamente, ele também deveria cair. Só que você já comprou. Então, o que você faz? Você, no físico, não vai surfar essa onda de queda do milho, porém o mercado financeiro te reembolsa essa diferença do preço do milho. Ou seja, no fim das contas, o milho que você comprou antes vai ser com preço mais baixo, justamente porque você tinha um seguro contra a queda do preço do seu estoque. Perfeito, Caio. Perdão.
Não é muito simples, tá? Mas a gente faz isso bastante, tem feito muito agora nesse começo de ano. Precisa um pouquinho mais de engrenagem, de conhecimento, mas a gente tem feito bastante justamente com mira no físico, está dando essas oportunidades em alguns estados. Mato Grosso, Minas. Bom demais, Caio. Perfeito. Nós estamos caminhando para o final, estamos com 140 pessoas ao vivo ainda conosco, às 15 para as 10 da noite. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos, dos organizadores, pessoal do 3R, Deagri, do Reagro, que nos apoia na divulgação. Agradecer demais você, Caio. Tem gente comentando aqui nos grupos e repassando print dos slides. Realmente, acho que foi extremamente esclarecedor, mostrando um cenário mais pé no chão agora no primeiro semestre e um cenário tendendo a ser mais animador no segundo. Mas a gente geralmente termina os webinars, como nosso amigo diz, o Marcelo, um take home, um resumo aí do que foi dito, um dever de casa. E aí eu queria que você finalizasse, Caio, com uma visão de ações dos produtores, que a grande parte do público esteve aqui hoje, diante de um cenário de arroba em alta, mas com tendência à queda, comprando uma reposição cara, né, como foram nos últimos meses. O que você acha que é o dever de casa aí, operacional e na tomada de decisões da turma, principalmente da terminação? Qual que é o dever de casa? Que eu acho que é um dos maiores problemas que a gente vê na pecuária hoje é a questão do custo. Então, eu falaria para todos aqueles que fazem a terminação, debrucem um tempinho sobre as contas e vejam qual o seu custo. Porque a melhor maneira de saber a que preço vender é saber por quanto você está produzindo aquele bem, aquele produto. Então, eu acho que custo é o essencial. Com custo na mão da roupa produzida, coloquem metas sobre a venda. Eu quero 10%, eu quero 15%. E caso for chegando nessas metas, façam vendas periódicas justamente para surfar no mercado. Num pensamento que tudo está bom, mas pode ser que de repente tudo piore. Então surfe a onda quanto dê para surfar, mas caso a onda acabe, você tenha surfado um bom período e consiga valores extremamente positivos que estavam dentro do seu cronograma. Justamente porque é melhor você ficar com um ano mediano do que ficar com um ano péssimo. Quando eu estava trabalhando dentro de uma corretora aqui no Brasil, anos passados, a gente aprendia que existem 4 tipos de anos da nossa vida. E eu estava na especulação de mercado financeiro nessa época. São aquele ano que você ganha muito dinheiro, aquele ano que você ganha pouco dinheiro, o ano que você perde pouco dinheiro e o ano que você perde muito dinheiro. E na nossa vida nós podemos só ter 3 anos. Aquele ano que você vai ganhar muito dinheiro, ganhar pouco dinheiro ou perder pouco dinheiro. Nós nunca podemos perder muito dinheiro. Então, com tudo isso, junte essas informações, façam as vendas, utilizem o mercado financeiro, está aqui para todos, não é só para os gigantes. Hoje, qualquer pecuarista tem acesso ao mercado financeiro, use e abuse das ferramentas à disposição. É bom o boi subir? É bom, mas é muito ruim quando o boi caia. Ninguém quer que o boi caia, mas você precisa estar preparado caso o boi caia. Então, compre seu sono, vá dormir tranquilo, foca no porteira para dentro, rendimento de carcaça, qualidade de genética, animais por hectare, esses pontos, e deixa que porteira para fora, o povo se estapear e chegar a alguma conclusão e você está participando dessa conclusão, olhando na sua rentabilidade que você queria. Então, muita atenção, use e abuse do mercado financeiro, está aí para todos. O pecuarista precisa começar a utilizar essas ferramentas igual o agricultor usa no seu dia a dia. Hoje já tem agricultor vendendo a sua safra no mercado financeiro para 2022, ele nem comprou ainda o que ele vai precisar para 2022. Perfeito, Caio. Muito obrigado mais uma vez pelo aceite, pela qualidade do momento que você nos proporcionou. Foi realmente muito rico. Nossa equipe toda está presente, o Paulo Eugênio, que é nosso coordenador da consultoria em Cuiabá, colocando aqui no grupo que não tinha um melhor momento para a gente trazer esse tema e
e eu tenho certeza que suas colocações foram muito importantes aí para a tomada de decisão do ano. Obrigado mesmo, mais uma vez agradecer a todos os participantes, os nossos parceiros, as empresas do grupo, e agora fazer um convite para o próximo, né? Eu já estava me esquecendo, nós já temos data aí do próximo webinar, no dia 9 de março, com o Dr. Rodrigo Amorim, da Embrapa Gado de Corte, um foco técnico, né? Falando aí do manejo de pastagens tropicais. Então, desde já eu queria desejar uma boa noite, um bom descanso a todos. Caio, muitíssimo obrigado mesmo, viu? Parabéns. Imagina, obrigado a você, boa tarde, boa noite para você, boa noite a todos, fiquem com Deus, boas vendas e que 2021 seja muito bom para todo mundo. Valeu, Caio, muito obrigado. Um abraço, turma, boa noite, bom descanso, até mais. Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você.